Acho que vai estar cansativo amanhã. Antes de coisa. Tá bom? Quando vocês falar já, vocês me avisam. Senão eu espero. Senão eu dou mais 10 minutinhos. O que vocês acham? Ah, tá entrando, pessoal. Aqui tem 23. Pergunta se o pessoal vai entrar ou querem que espere um pouco. Isso. Pergunta, Luna, porque senão, se estiver ocupado, eu espero, gente. Vocês parecem que estão cansados? Oh, meu Deus, vocês estão tudo tristes. Gente, cadê o restante? Mas é muita gente que tá faltando. E aí? A senhora fala igual uma mãe com a gente. É, Ela acha fofinho. né? Deixa eu só, vamos ver se você vai apresentar aí para vocês. Pensa na internet ruim hoje. Gente, vocês estão enxergando, já deu para ver aí, né? Hemorragias na gravidez. Gente, então, a gente vai falar hoje sobre placenta prévia, tá? Placenta prévia é um assunto também muito bem abordado na obstetrícia, porque é uma complicação, né, principalmente de segundo e terceiro trimestre, e que com a ocorrência dela, a paciente ela vai ter um sangramento bem considerado, tá bom? E que sangramento esse, né? Como é que nós vamos definir? Será que a placenta prévia é parecida com descolamento? Como é que é esse sangramento? É onde a gente vai estar falando, tá bom? Então, assim, gente, a placenta prévia nada mais é do que a presença de um tecido ali placentário, que ele vai estar recobrindo, ele vai recobrir ou vai estar bem próximo ali o orifício interno do colo uterino após o quê? As 28 semanas. Então, assim, gente, a mulher, ela tem tanto o orifício interno como externo. O externo é aquele que vocês conseguem visualizar quando vocês colocam o espéculo. O interno é quando ele está ali perto da placenta. Então, essa placenta prévia, ela pode estar recobrindo ali muito próximo do orifício interno, tá? E como é que é isso? Então, se vocês forem observar aqui, é uma placenta o quê? Normal. Ela tá na placenta, ela tá inserida o quê? Corporal posterior. Então, toda vez que vocês olham uma ultrassom, vocês vão olhar a posição dela lá da placenta, geralmente ela tá aqui, ó, corporal posterior. Ela pode ser tanto placenta prévia total, tá? Como placenta o quê? Parcial. A prévia total, gente, é como eu falei para vocês, ela vai estar recobrindo todo, né? E a prévia parcial, onde ela pode estar encostando ou ela pode estar ali comprometendo também o orifício interno, tá? Ela também tem algumas classificações, por exemplo, a placenta de inserção baixa. Como é que é? Ela aborda a placentária, gente, ela vai estar aqui nessa região, em torno ali, que na verdade ele pode chegar, como eu falei para vocês, ou não, e ele localiza, pode chegar até em torno de uns 2 centímetros de distância da parte anatômica ali, da região aqui, ó, do colo. Então, ela pode. Esse tipo de placenta, ela tá muito, ela é muito encontrada no nosso dia a dia, porém às vezes não é muito bem diagnosticado, tá?
E aí vocês perguntam, por que que isso acontece, né, gente? Por quê? Por que que a placenta é para estar lá na parte posterior e ela está aqui embaixo? Então, não existe exatamente, né, algo que venha explicar essa fisiopatologia, mas está claro de que ela é devido que a placenta ela vai estar ali aderida e ela leva um problema, né, uma dificuldade, aonde ela vai ter um problema da deciduação. Ela vai estar deficiente até chegar aonde é a parte posterior. E isso se dá o quê? Devido aos locais de menos oxigenação ou de maior oxigenação, que leva a quantidade nutricional daquela região e que vai favorecer o crescimento maior dela naquele local, tá? É um processo que vai interferir, vamos dizer, na nidação. O que que interfere? Ali a parte de oxigenação, algumas cicatrizes, algo que veio segurar ela maior, que veio favorecer aquele ambiente para que ela ficasse naquela região, tá? E ela também, ela pode se alojar, como eu falei, ela pode se alojar ali devido, quando tem algo que vai favorecer, por exemplo, de maior vascularização, um local, por exemplo, que teve cicatrizes, por exemplo, teve muitas curetas, teve muitas cesáreas, então é um local onde ela vai ter um trofopropismo, né? É um fenômeno que vai favorecer aquele ambiente para ela, né? Ela começa pequena e vai crescendo. Então, se ali está uma região ou que tem uma atrofia, ou que está favorecendo, ela não vai, né, lá para cima, tá bom, gente? Então, ela vai ficar ali com o tempo e vai permanecer. Isso pode causar o quê? Tá, é uma chave. Só um minuto, gente. Conseguiu a chave? Consegui. São 4, né? São 4. Ótimo, chave. Hoje vai te passar, né? Tá. O dinheiro. Isso aqui é o suporte. Que bom. Perfeito. Poxa, obrigada, viu? Fala que acabou de estar aqui também. Não entendi o que você está falando? Já deu certo. Você Sim. Obrigada, viu? E deixa eu te falar, ficou pagando uma corrida, não foi sua? Sim, aquela última coisa. Eu só vi isso depois também. E quando eu entro, o mundo acaba. Eu vou passar aqui. Tá bom? Mas ele vai te pagar isso aqui, né? Vai pagar. Tá bom. Falou, bom trabalho. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Então, gente, vamos lá. Quais são os fatores que vão levar, o que levar a placenta prévia? Gente, idade materna avançada, mulheres nulíparas, elas podem atingir até 5, né? Ou seja, nas nulíparas quase não se vê tanto, mas nas multíparas, gente, isso pode levar até 5%, tá? É como eu falei, por que nas multíparas? Porque quanto elas mais filhos têm, mas favorece ali naquela região do colo, tá? É como se fosse uma atrofia. Ou seja, pacientes têm gestações, por exemplo, gemelares, números de cesáreas, números de curetagens, mulheres com tabagismo, elas são 2 vezes mais, né? Elas têm um risco muito maior do que as que não são tabagismo. Então, o tabagismo, gente, na verdade, é para tudo, né? E aí, outras cirurgias, gente, por exemplo, esterectomia, como é que é? Outras cirurgias, por exemplo, miomectomia, outras cirurgias ali do útero, então pode levar também pode favorecer que a placenta possa aderir e ficar ali naquela região, tá bom? Então, tudo o que pode ocorrer, então, na dúvida, gente, que venha ter alguma vascularização, tudo que venha favorecer, isso é um risco de placenta prévia, tá? Mulheres com uso de cocaína, outros tipos de droga, tudo vai favorecer, tá bom? Uma coisa importante é o sangramento. Gente, o sangramento da placenta prévia é um sangramento
rosadinho, não é algo que vem de forma vermelho vivo, tá? Pode ter vermelho vivo, mas daqui a pouco já passa de forma rápida. Não é aquele algo que vem assim exagerado. Por isso que eu coloquei essa foto aí, ó, tá? Ele é indolor, o tônus uterino aqui da paciente, ou seja, a barriga, ela não vai estar dura. Ela simplesmente vai falar assim, doutora, eu levantei da cama e de repente saiu um pouquinho de sangramento dessa forma. E foi assim, não peguei peso, foi de repente, foi súbito e a coloração vermelho vivo, mas assim, já até passou. Então, o que que é importante? Ver como, se foi súbito, se o sangramento ele está aumentando ou não, se esse tônus uterino está normal ou indolor, tá? E muitas vezes essas pacientes elas passam despercebidas achando que é normal. Às vezes o sangramento é tão pouquinho, ou às vezes não chega até a calcinha. Elas sangram bem pouquinho e ali fica alojado e simplesmente passa despercebido no pré-natal, tá bom? Só que isso, claro, gente, isso daqui, essa placenta prévia, tem casos que são muito mais, que requerem muito mais atenção e tendo a necessidade até de internação. Mas enquanto ela não está tendo sangramento ativo, não está tendo comprometimento da parte fetal, então segue somente em acompanhamento. E vamos lá, de preferência, se vocês tiverem o diagnóstico, encaminhar para o pré-natal de alto risco, tá? E a ultrassom transvaginal? Gente, a ultrassom transvaginal ela é o padrão ouro. Por quê? Porque ela permite visualizar aonde está, né, ali a inserção da placenta e ela já vai dar o seu diagnóstico. Só se for um ultrassonografista muito ruim para não dar esse diagnóstico, tá bom? Aqui é a placenta prévia, aqui está a parte anterior e posterior do colo, então ela vai estar recobrindo ali o orifício. Então, quando o ultrassonografista olha, ele já vai ter essa percepção e ele já vai colocar isso no laudo da ultrassom. Então, padrão ouro para ver placenta prévia é a ultrassom transvaginal. Aí vocês vão falar assim, doutor, e a ressonância magnética? Bom, gente, a ressonância esse método, ele possibilita sim um melhor diagnóstico nos casos das placentas posteriores. Por exemplo, quando a paciente tem sangramento, e ela não consegue ter um diagnóstico, aí fez a transvaginal, não foi boa, e está naquela dúvida, aí sim pode pedir uma ressonância para avaliação de realmente se não é uma placenta prévia. Tá bom? Só que a gente sai pedindo para todo mundo? Não, é óbvio que não, tá bom? Mas que vai ver o tecido placentário ali, vai. Tá? Então, em casos que for tudo que fizer foi inconclusivo, todos os exames que fizer tiver tendo dúvida, o médico pode sim lançar a mão de pedir uma ressonância nuclear magnética, tá bom? E aí, qual é a conduta? Chegou a paciente com vocês lá no postinho e a paciente, ela tem o quê? Vocês descobriram, vocês deram o diagnóstico, né? Lindo. E aí, o que vocês vão fazer? Continuar fazendo o pré-natal dela e encaminhar também para o pré-natal de alto risco. Porém, gente, vocês sempre têm que orientar essa paciente. Em caso de sangramento ativo, procurar imediatamente um hospital. Não espere qual a hora, mas vocês têm que procurar. Aí, quando chega lá no hospital, olha quem está de plantão à noite, vocês também, que agora vocês já são um GO da vida, né, gente? Aí vocês estavam no postinho de manhã, mas à noite, olha lá. Aí vocês vão receber a mesma paciente, faz de conta, né? E aí vocês vão acompanhar ela. Então, gente, vocês vão examinar, ver a vitalidade, de preferência o cardiotoco. O cardiotoco, a partir de 28 semanas, vocês já podem estar acompanhando, tá bom? E aí vocês vão fazer o quê? É expectante? É cesárea ou não? Então vocês vão avaliar. A nossa conduta, a princípio, ela é expectante. A cesárea é só se for gestação a termo. E o toque vaginal, ele é proscrito. Se você já sabe o diagnóstico, você não... Porque vocês podem
causar uma iatrogenia e fazer com que ela sangre e levar até um descolamento de placenta, tá bom? Então, como é que vocês têm que ouvir? E vocês têm que acompanhar, ver se ela tem contrações, ver se o tônus uterino ali está aumentado ou não. Vocês têm que ver a estabilidade hemodinâmica, ver se está muito hipocorada, será que ela não está sangrando? Eu já peguei caso, gente, que a paciente quase não conseguia falar comigo, mas ela não estava sangrando, tá? Mas aí vocês têm que ver, sem suspeitar de placenta prévia, mas também tem que suspeitar se isso daí não descolou, levou um descolamento, tá bom? E aí vocês vão acompanhar, ver a estabilidade hemodinâmica, passar o acesso, passar a sonda, deixar ela de observação ou até mesmo internar, ficar verificando pressão, pulso e laboratório. Então, assim, toda a parte de estabilização da paciente, vocês têm que avaliar. Importante saber também qual é o fator RH dessa paciente, tá bom? Se for negativo e ela tiver entre 28 a 34, a gente vai solicitar e vai fazer a vacina anti-RH, tá? Se ela estiver sangrando muito, 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 aí eu tenho que, de repente, aí sim, uma disfunção, né? Pedir aí até uma transfusão sanguínea, tá bom, gente? Mas isso daí é quando há uma emergência, uma situação de piora diante da placenta prévia. É como eu falei para vocês, existem bem leve, aquelas leves mesmo que ninguém vai ver, a moderada e a grave. O caso dela é tão leve que ninguém quase não descobriu, que nem conseguiram dar o diagnóstico direito. Ou é aquela moderada que tem um sangramentozinho, mas dá para ficar em casa, acompanhar no pré-natal de alto risco. Ou realmente ela tem um sangramento que chama atenção e que eu tenho que internar. Então, sempre avaliar o paciente nessa conduta, tá, gente? Então, o que é importante? Como eu vou dar o diagnóstico? Vamos lembrar novamente, é uma paciente só, eu quero que fixe isso na cabeça de vocês. O tratamento, ele é clínico, tá? E depois vocês vão fazer ultrassom para concluir o diagnóstico de vocês. Então, o tratamento, o diagnóstico iminente clínico, como é que é um sangramento vaginal indolor, principalmente no final do segundo ou no início do terceiro trimestre, porque nós estamos falando de um sangramento de segundo e terceiro trimestre, que é a placenta prévia. E aí, gente, ela pode ser súbita e de coloração vermelho vivo. Só que uma coisa importante, o tônus uterino, ele vai estar normal. O que é o tônus uterino, gente? A barriga da mulher, gente, ela vai estar lisinha, tranquila. Ela não vai ter aquela contração de dor, tá? Aonde a barriga vai estar ficando dura ou ela vai estar tensa. Se ela tiver tensa, aí a gente vai conversar lá, ali na outra aula, tá? Da placenta prévia. No descolamento, desculpa. Então, gente, vocês já suspeitaram que é uma placenta prévia, vocês vão pedir ultrassom, só que a ultrassom só é amanhã, mas enquanto isso ela está mantendo sobre os cuidados. E aí vocês estão tendo uma conduta expectante. Ah, o bebê tá bem, o bebê tá com batimento bom, nenhum momento oscilou, não tem taquicardia, não tem bradicardia, então mantenha os cuidados. Viu que o sangue dela lá, o fator RH, deu tempo de ver o hemograma dela, se caiu, se não caiu, então tudo isso é importante, tá bom? Então, gente, essa conduta, quando eu falo, vai depender o quê? Cífera, Ah, o que seria essa imunoglobulina anti-D? gente, é uma imunoglobulina, é quando a paciente tem um fator RH negativo. E, por exemplo, ela veio, é A negativo. E aí, vocês têm que ver vocês têm que investigar se ela tem incompatibilidade sanguínea. Vocês não estudaram isso ainda, né, gente? Vocês vão estudar isso, que eu acho que é no sétimo período. Então, o que acontece? Quando ela tem o fator RH negativo, vocês têm que ver se ela não vai precisar da imunoglobulina anti-D, que ela é intramuscular em dose única. Ela é feita a partir de 28 semanas, faz de 28 a 34, tá? Então, o que acontece? Claro, tem seus parâmetros, tem tudo isso para ver. Então, você solicita e você vê se ela tem compatibilidade sanguínea. Se ela fez
outra aula sobre isso, tá, gente? Então, ela tem que ver se tem compatibilidade ou não com o feto, tá? Se tem, ela tem que fazer essa medicação e ficar acompanhando, para não ter problema com anemia fetal, anemia do bebê, tá? E aí, se não tiver, mas na hora que nasce, gente, toda mulher, se for RH negativo e o bebê também, ela precisa de fazer a imunoglobulina anti-D, tá bom? E aí, porque essa questão, gente, de sangramento, essas coisas, tem que ficar atento a isso, tá? Senão é um fator que pode piorar e pode o bebê morrer. Então, por isso, essa é uma vacina, tá, gente? Essa imunoglobulina anti-D. E aí, gente, voltando para a placenta prévia. Então, o paciente, quando o médico ele vai tomar uma conduta, vai depender muito da idade gestacional daquela paciente, da intensidade da hemorragia, se ela está sangrando ou não, né? Se a quantidade ali de sangramento, se ela está ou não em trabalho de parto, e principalmente se a idade gestacional está acima de 37 semanas. Se ela tiver acima de 37 semanas, está tendo sangramento, está tendo repercussão, gente, o melhor é a cesariana, é a indicação de interrupção da gestação, tá? Então, todos os pacientes a gente vai com 37 semanas vai resolver, doutora? Não, é porque teoricamente 37 é um prematuro já quase a termo. Então, por isso, já um bebê que teoricamente ele já aguenta um pouco mais aqui fora. Então, se está tendo repercussão clínica, está sangrando, está tendo algum problema, aí é retirar o bebê, tá? Se não, a conduta é expectante, ficar acompanhando até o bebê entrar numa maturidade fetal mais adequada, tá bom? Aqui, gente, é uma vasa prévia, isso aqui não cai para vocês, nem cai isso mais em prova mais, mas é uma complicação, tá? Isso aqui eu só vou citar, do cordão umbilical, da inserção do cordão filamentoso, tá, gente? Ele fica totalmente, vamos dizer, ele aumenta a vascularização interna da placenta, fazendo com que haja um sangramento volumoso. Só teve um caso que eu vi, assim, mas eu não presenciei, não foi comigo, foi uma situação que ocorreu lá na Santa Casa. E, gente, isso aí, sinceramente, morre, porque o sangramento é interno e quando vai ver que está sangrando, já sangrou e descolou tudo. Isso é uma complicação séria, muito séria mesmo, que é a vasa prévia, tá bom? A prevalência pode ter, né, em cada 1.300.000 partos, um pode. É uma situação muito rara, por isso que quase não cai isso, tá bom? Ela tem sangramento, indolor vaginal, como eu falei para você, é por isso que quase não vê, né? Quando vê, já sangrou tudo por dentro. É um sangramento vaginal indolor, ela vai romper lá as roturas das membranas e o bebê vai ter bradicardia, quando você descobrir, já morreu. Tá? Então, o diagnóstico, até eu tenho que fazer ultrassom transvaginal, os vasos fetais, eles podem ser vistos dentro das membranas, ali, cheio de sangue, né? E quando suspeitar, a gente tem que indicar cesárea, tipo assim, é urgente mesmo, tá bom? Às vezes dá tempo de fazer corticoide, muitas vezes não. Mas se puder, se vê que ela pode ter suspeita, né, de sangramento, outras coisas assim, se puder fazer o corticoide lá com suas 34 semanas, é muito agradecido, tá bom? Então, gente, aqui falamos sobre a placenta prévia. Vamos só recapitular. Nós temos que ver, a gente entende-se, né, que a placenta prévia é um acompanhamento que você vai fazer tanto natal o diagnóstico eminente clínico, tá? É a clínica da paciente que vai nortear vocês a solicitar uma ultrassom e vai apresentar ali a parte de como vai ser a condução ali no decorrer desse tempo. Tá bom, gente? Só um minuto aqui, gente. Deixa eu atender esse telefonema aqui.
Falei para você? Eu só fiquei com uma dúvida na parte do da placenta prévia em relação às cicatrizes, por exemplo, de uma cesárea. Eles vão querer se afastar do lugar que tem a cicatriz ou vão querer ficar no lugar da cicatriz por causa do colágeno? Não, então, não é todas as pacientes. Vocês têm que entender que na obstetrícia não, tudo não é 100%, tá, gente? O que pode ocorrer se aqui tem uma cicatriz e a placenta tá aqui, né, tá nessa região, às vezes ela não consegue ir para um outro, ela ir lá na parte posterior. Ela até tenta um pouco, mas como ali tem aquela região que tem cicatrizes, ela acaba como ela acaba se acoplando ali naquela região, né? Ela não vai, ela se adere mais ali. Não é que todo mundo que fez uma curetagem, não é que todo mundo que fez várias cesáreas que isso vai acontecer, tá, gente? Mas o que é visto? Esse quadro clínico ele é mais visto em mulheres que tiveram cicatrizes por algum tipo de cirurgia. Por exemplo, miomectomia, tá lá o útero, e aqui tinha um mioma. O mioma foi retirado. Então, essa região aqui é a região que mais está ali uma cicatriz, aonde vai ter o quê? Mais vascularização e vai favorecer, né, esse crescimento ali do tecido placentário, tá? Então, assim, não são todas, mas é muito visto nesses casos aí, que vocês vão ver na literatura da placenta prévia. Entendi, professora. Obrigada. Mais alguma coisa? Não? Então, vamos lá, gente. Vamos para descolamento prematuro de placenta, tá bom? Gente, temos assuntos bem, bem tranquilos, sabe? Vamos conversar agora